Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de equações diferenciais lineares de segunda ordem com coeficientes constantes, mas não homogêneas. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que agora não é igual a zero, é igual a uma função. E daí, para isso, a gente vai mostrar algumas técnicas para a gente resolver, né? Nós vamos trabalhar com o método dos coeficientes indeterminados, beleza? Então vamos falar um pouco da parte teórica e assim, cada parte teórica eu vou fazer um exemplo para ficar mais fácil essa relação, beleza? Bem, então agora vamos discutir as equações lineares não homogêneas, né? Com coeficientes constantes, como eu já disse no início da aula, né, do vídeo. Então, aqui A, B, C são números e agora eu tenho uma função G, né? Então essa função a gente vai considerar que é uma função contínua, tá? Bem, já sabemos que a equação complementar desempenha um papel importante, pois ela nos fornece uma solução que eu vou chamar de YC, certo? YC, esse C de complementar, né? Essa função complementar é aquela que a gente chama de AR² mais BR mais C, a gente resolve essa equação no segundo grau, e daí verificamos se o delta é maior que zero, se o delta for igual a zero, se o delta for menor que zero, tá? Agora, nosso objetivo é discutir uma solução YP, que eu vou chamar de solução particular, tá? Por quê? Porque nós vamos pensar agora no G de X, tá bom? Então, podemos dizer que a solução de uma equação linear não homogênea é dada pela soma da solução particular mais a solução da equação complementar, tá? Então, essas duas soluções agora vai ser a solução da não homogênea, tá? Então, a soma das duas. E a gente vai discutir o método dos coeficientes indeterminados, ou seja, como é que a gente vai calcular esse G de X. A gente vai trabalhar com esse método aqui, tá? Então, primeiramente, a gente vai discutir o caso em que G é um polinômio, certo? Então, a primeira concepção que devemos ter é que a solução YP é que seja do polinômio do mesmo grau de G, tá? Se Y, então a primeira coisa que nós temos que pensar, ó, então se minha função é x², né, a minha solução YP tem que ter pelo menos x². Tem o mesmo grau da minha G, tá? E agora, se Y for um polinômio para a solução da equação homogênea, então o que a gente pode dizer então? Se Y for um polinômio, então esse cara aqui também será um polinômio. Beleza, então essas duas considerações que temos que pensar, tá? Assim, se substituirmos a solução particular por um polinômio do mesmo grau em G na equação diferencial, nós vamos conseguir determinar os coeficientes. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, por exemplo, se esse cara aqui é um polinômio, então quando eu substituir aqui, eu vou conseguir determinar esses coeficientes aqui, tá? Então, primeiramente a gente vai fazer essa equação aqui, tá? Essa aqui a gente já sabe como resolver, tá? E agora depois vamos pensar nessa daqui, tá bom? Então eu vou usar o GeoGebra, vou usar o quadro, tá? O GeoGebra para resolver a equação e depois o quadro para resolver o conjunto da obra, tá bom? Bem, então para a gente resolver isso daqui, primeiro nós temos que trabalhar com a solução complementar, né? Da equação complementar, que seria, então, nós temos que trabalhar com isso daqui inicialmente. Então, y duas linhas mais y menos 2y igual a zero, tá? Considerando isso, aí eu tenho que vai ser r² mais r menos 2, que é igual a zero. E daí eu vou resolver isso lá no GeoGebra, certo? Vou achar as raízes e se delta for maior que zero, vai dar duas raízes positivas. Se delta for igual a zero, nós temos aquela combinação linear. Se for negativo, a gente trabalha com a ideia das funções trigonométricas, beleza? Mas vamos ver isso lá no GeoGebra, tá? Então, bem, então com o GeoGebra aberto, vamos trabalhar aqui, só que lembrando que lá a gente coloca R e aqui eu coloco X para ficar mais fácil. Então vai ficar x² mais x menos 2, tá? E daí ele me gera esse gráfico que eu tenho as soluções em menos 2 e 1, mas a gente pode, só para confirmar, né, vamos pedir para resolver a equação f quando for igual a zero. Então, olha lá, os pontos são menos 2 e 1,
tá? Então vamos voltar lá no quadro, tá bom? Então aqui, voltando aqui, nós temos que a solução vai ficar a R igual a menos 2, vamos chamar de R1, e R2 igual a 1. Então a minha solução complementar vai ficar o que? C1 e elevado a menos 2x mais C2 e elevado a x. Tudo bem? Então essa seria a minha solução complementar. Beleza? Agora vamos pensar na solução particular. Tá? Bem, então a solução particular, nós vamos pensar o seguinte, olha, se esse cara é um polinômio, tudo bem? Então provavelmente esse cara também vai ser um polinômio, tá? Então nós vamos atribuir um chute, né? Nós vamos atribuir uma ideia aqui que possa ser esse polinômio, tá? Bem, se é de grau 2, então intuitivamente a gente pode pensar que essa solução aqui, fazendo toda essa operação aqui, tem que dar uma função de grau 2. Então eu vou dizer que a minha solução particular yp é da forma ax² mais bx mais c. Por quê? Porque ela é um polinômio de grau 2, tá? Tá, beleza. Então agora o que a gente vai fazer? Bem, primeiro nós temos que observar o que o exercício é. Então nós temos que fazer uma comparação da segunda derivada mais a primeira derivada menos a função. Então vamos derivar esse cara aqui. Então y' de p vai ficar o quê? 2ax mais b, e a derivada segunda vai ficar 2a. Tudo bem? E agora eu vou comparar esses caras aqui com a minha função, com os coeficientes da minha função, tá? Então vamos voltar lá. Voltando e substituindo, eu vou ter o que? 2a mais 2ax mais b menos 2 que multiplica ax² mais bx mais c, isso é igual a x². Tudo bem? Então, arrumando aqui os termos, né, juntando aqui, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Então vamos ter lá, ó, 2a mais 2ax mais b menos 2ax² menos 2bx menos 2c, isso é igual a x². Tudo bem? Bem, então vamos agrupar quem tem x² com quem tem x², x com x e c, esses elementos sozinhos com quem é elemento sozinho, tá bom? Então aqui, ó, x² é só esse termo, então vai ficar menos 2ax² mais, aí quem tem x? Esse termo e esse termo, então vai ficar 2a menos 2b que multiplica x, e agora os termos isolados, então vai ficar 2a mais b menos 2c, isso daqui é igual a x². Tudo bem? Bem, então agora eu vou apagar essa parte aqui, certo? Para a gente poder continuar a fazer o exercício, tudo bem? E agora eu comparo os termos, eu comparo termo a termo, certo? Então quem tem x² lá, qual é o valor que está ligado a x²? É 1. Então eu posso dizer que, ó, menos 2a é igual a 1, é o termo, é o coeficiente, ó, x², x². Agora ali, ó, tem algum termo ligado lá com x do outro lado da igualdade? Não tem, então eu posso dizer que 2a menos 2b é igual a 0.
E também do outro lado não tem o termo independente, então eu também posso dizer que 2A mais B menos 2C, isso é igual a zero. Portanto, daqui eu posso chegar que A é igual a menos meio. Substituindo o valor de A aqui nessa outra equação, então vai ficar 2 menos meio menos 2B, isso é igual a zero. Simplifico aqui, então aqui fica menos 1, passo para lá, fica 1, né? Então fica aqui, ó, menos 2B, que é igual a 1, portanto B é igual a menos meio, tá certo? E agora substituo tudo aqui para encontrar o valor de C. Então vai ficar 2A vezes menos meio, vai ficar menos 1 mais menos meio menos 2 vezes C, isso é igual a zero. Arrumando aqui, né? Então vai ficar 1 menos meio, vai ficar menos 3 meios. Passo para lá, então vai ficar menos 2C igual a 3 meios. Portanto, multiplicando aqui, fazendo todas as operações, C vai ficar igual a menos 3 quartos. Tá legal? E a minha solução total é a minha solução particular mais a minha solução complementar, e isso vai me dar meu y de x, tá? Então agora eu vou apagar esse pedaço aqui e vamos colocar todas as soluções, beleza? Então como é que ficaria minha solução particular? Então ficaria lá menos 1 sobre 2x ao quadrado menos 1 sobre 2x menos 3 quartos mais C1 elevado a menos 2x mais C2 elevado a x. Isso é igual a minha solução da equação diferencial. Então essa aqui é a minha solução, tá? E se vocês fizerem esse gráfico no GeoGebra, considerando aqui, pode considerar C1 e C2 igual a 1, só para vocês verem o que vai acontecer, vocês vão ver a estrutura dessa função aqui, tá bom? Vamos fazer isso lá para a gente testar isso daí, tá bom? Então assim, pessoal, para o vídeo não ficar tão longo, eu acabei já digitando os valores aqui, tá? Considerando coeficientes 1, e olha como é que ficaria o gráfico. O gráfico ficaria numa estrutura parecida com essa. Se você colocar valores positivos e negativos, essa estrutura da solução particular não altera, o que muda é os elementos dos coeficientes da solução complementar, beleza? Então mais ou menos essa é a ideia. Então quando você tem um polinômio, você vai comparar os elementos, tá bom? Vamos fazer o próximo caso. Agora é o seguinte, e se a função g for da forma de uma função exponencial, ali como caso, c elevado vezes e elevado a k vezes x, onde c e k são constantes. Pessoal, perdão, aqui um k minúsculo, tá? São constantes. Então, que tipo de tentativa nós vamos tentar fazer? Bem, mesmas características. Então, y de p nós vamos considerar como a vezes e elevado a kx. Por quê? Porque as derivadas desse cara são todas múltiplas de e vezes kx, tá certo? Então, os chutes, por assim dizer, como diria o meu professor de equações diferenciais, professor Edson, ele falava assim, você tem que chutar, mas o seu chute é um chute já meio certeiro. Então, se você olhou aqui, por exemplo, essa aqui é uma função exponencial, então, que tipo de chute você vai dar? Um tipo desse daqui, porque quando a gente fizer as derivadas, nós vamos encontrar esses resultados, tá bom? Então, vamos fazer esse exemplo também ali, para a gente ver como é que fica, tá? Então nesse caso é a mesma situação. Primeiramente eu vou considerar isso daqui, eu vou calcular a solução complementar, que é igual a zero, e depois eu vou trabalhar com essa questão aqui. Esse cara nós resolvemos como se fosse r ao quadrado mais 4, que é igual a zero, tá? E daí, bem, nesse caso aqui vai dar uma resposta negativa, tá? Então vai ficar o que? Vou passar para lá, né? R ao quadrado é igual a menos 4, portanto R é igual a
mais ou menos 2i, tá certo? Então não temos o a aqui, tá? Então como é que ficaria a solução desse cara aqui? Então a solução aqui seria o que? Então como é que ficaria a solução particular? Então a solução particular, seria yp seria igual, como não temos a parte a aqui, então ficaria assim, ó, C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x, tá? Agora, o que vem a discussão é esse cara aqui. Então, a minha solução, essa aqui é a solução complementar, tá? Deixa eu apagar ali. Essa aqui é a minha solução complementar. A minha solução particular, eu vou começar com quem? Eu vou começar com um chute. Que tipo de chute? AE elevado a 3x. Tá certo? Então eu preciso fazer o que? Eu preciso fazer duas derivadas dele. Então a derivada primeira, isso daqui vai ficar 3AE elevado a 3x. E a derivada segunda vai ficar o que? 9AE elevado a 3x. E substituo esses termos aqui, tá? Então quando eu substituir vai ficar 9AE elevado a 3x mais 4 que multiplica AE elevado a 3x. Isso é igual a E elevado a 3x. Bem, aqui eu tenho uma... posso colocar em evidência E elevado a 3x. E elevado a 3x vai ficar 9A mais 4A, 13A, que é igual a E elevado a 3x. Então, comparando, quem é o termo que eu tenho aqui? Qual é o valor numérico? O valor numérico que eu tenho é 1. Então daqui eu posso chegar à conclusão que 13A é igual a 1. Portanto, A é igual a 1 sobre 13. Então como é que ficaria a minha solução total? Bem, eu vou apagar aqui só para a gente colocar ali a solução total, tá bom? A minha solução total vai ser quem? C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x mais 1 sobre 13 e elevado a 3x. E se vocês fizerem no GeoGebra também vai aparecer o resultado da função. Então, vocês podem tentar lá fazer com C1 e C2 variando vários valores para vocês verem, tá legal? Beleza? Essa aqui eu vou deixar para vocês tentarem fazer. É bem legal de ver o gráfico dessas funções aqui, tá bom? E o terceiro caso diz o seguinte: e se a função g for da forma c vezes o cosseno ou c vezes o seno, certo? Bem, então por conta da regra derivada para funções trigonométricas, nós temos que considerar como solução particular uma função da fórmula a cosseno de kx mais b seno de kx. Por quê? Porque quando eu faço a derivada do cosseno me dá seno, a derivada do seno me dá cosseno. Então eu vou entrando num ciclo ali. Então para evitar esse tipo de situação, eu faço um chute geral que eu já tento abraçar as duas causas, tá? Então por conta disso, olha, quando eu pegar e derivar isso daqui, vai aparecer seno, vai aparecer cosseno. Então como é que eu iria comparar essas coisas aqui? Daria um problema muito sério, tá bom? Então nesse caso aqui, nós vamos resolver essa equação, tá? E acho que essa aqui a gente já resolveu no primeiro exemplo, né? Aqui já está resolvida, então não vou precisar fazê-la. Só vou trabalhar com o seno nesse caso, beleza? Então vamos lá. Bem, então aqui você já pode observar que eu já fiz, né? E essa solução nós já encontramos. Então agora eu vou trabalhar com o meu chute. O meu chute vai ser quem? A cosseno, no caso, cosseno de x, né? O cosseno de x somente. É o cosseno de x mais b seno de x, tá? E o que pede a função? A função pede para derivar duas. Essa aqui seria a minha solução particular. Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos derivar. Então derivando a solução particular, vai ficar aqui, a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos a seno de x
mais b cosseno de x. Derivada do seno é cosseno. Derivando mais uma vez, derivada segunda vai ficar, derivada do seno é cosseno, então vai ficar menos a cosseno de x menos b seno de x. E agora esses resultados eu substituo aqui e faço as comparações, tá bom? Então vai lá, como é que ficaria? Bem, ficaria, vou colocar entre parênteses, menos a cosseno de x menos b, seno de x, mais, aí a derivada primeira, menos a seno de x mais b cosseno de x e menos 2, que é a minha solução particular, fica a cosseno de x mais b seno de x. Isso tudo é igual a seno de x, tá? Então, agrupando aqui o que pode ser agrupado, né? Vamos arrumar aqui primeiro. Então vai ficar menos a cosseno de x menos b seno de x menos a seno de x mais b cosseno de x menos 2a cosseno de x mais b seno de x, isso tudo é igual a seno de x. Então, vamos colocar o cosseno em evidência e o seno em evidência. Então, o cosseno de x vai ficar menos a, é esse cara, mais b, aqui é 2 também, faltou um 2 aqui, menos 2a, mais seno de x, vai ficar menos b, menos a e mais 2b. Tudo isso é igual a seno de x. Então agora eu vou apagar isso daqui para a gente fazer as comparações que a gente consegue fazer, tá bom? Então eu já reescrevi aqui, só que eu também já arrumei aqui alguns elementos. Só reescrevi essa função, só que coloquei o cosseno multiplicando depois. Então aqui eu vou ter menos 3a mais b cosseno de x mais b menos a seno de x, que é igual a seno de x. Aqui faltou o seno, tá? Seno de x. E agora eu faço as comparações, tá? Então aqui eu posso dizer que b menos a é igual a 1 e menos 3a mais b é igual a 0, tá? Então, passando para lá, eu posso dizer que b é igual a 3a. Substituindo na primeira, então vai ficar 3a menos a igual a 1, portanto, a é igual a 3a, vai ficar 2a, 1 sobre 2. Se a é igual a 1 sobre 2, b vai ficar 3 que multiplica 1 sobre 2, 3 sobre 2. Então a minha solução particular, y de p, vai ficar o quê? 1 sobre 2 cosseno de x mais 3 sobre 2 seno de x. E a minha solução geral vai ter essa característica aqui, ó. A minha solução geral vai ser assim, ó. Vai ficar C1 e elevado a menos 2x mais C2 e elevado a x mais meio do cosseno de x mais 3 meios do seno de x. Beleza? Então esses são os três casos mais significativos. Agora a questão é o que acontece quando a gente mescla esses três casos, tá bom? Então vou mostrar para vocês duas situações. Uma em que há uma multiplicação e a outra em que há uma soma, tá bom? Então vamos primeiro falar um pouco da parte teórica.
Então eu coloco a seguinte situação: se g de x for o produto de funções diferentes, como devemos proceder? Quando tal situação ocorrer, tentaremos uma solução como produto das funções do tipo. Então aqui, x cosseno de 3x, nós vamos ter que mesclar as funções polinomiais com as funções trigonométricas. E se g for a soma, então nós temos que considerar duas soluções particulares. Uma para o primeiro elemento da soma e o outro para o segundo elemento da soma. Ou seja, nós temos uma solução particular 1 e uma solução particular 2, que é esse caso aqui. Então aqui eu tenho que analisar essa situação e depois eu tenho que analisar essa situação. Beleza? Então vamos fazer esses aqui. Só que nesses dois casos aqui, eu não vou resolver essa parte aqui, porque ela, eu imagino que já ficou um pouco mais trivial. E perdão, e aqui é y duas linhas, tá? Aqui faltou um erro de digitação também. Então esses dois casos a gente já é mais fácil, eu vou trabalhar só com esse daqui, tá bom? Beleza? Então vamos lá no quadro fazer. Bem, essa parte aqui a gente já é mais fácil de resolver. Agora vamos pensar nessa solução aqui, nessa solução particular, yp. Bem, podemos observar que é o produto de uma função polinomial por uma função trigonométrica. Então nossa solução particular, o nosso chute, vai ter que mesclar uma solução polinomial com uma solução trigonométrica. Só que nós já sabemos que a função trigonométrica eu tenho que quebrar ela em duas. Então aqui, ó, é uma função do primeiro grau, então ficaria de que jeito? Vamos colocar aqui, ó. Então vamos colocar assim, ó, ax mais b, que é a característica de uma função, vezes o cosseno de 3x mais ax mais b vezes o seno de 3x. Então a gente mesclou elas aqui. E agora nós temos que calcular as derivadas de cada um desses elementos aqui. Então a questão é, isso aqui é um produto, então nós temos que aplicar a regra do produto, tá? Então a derivada primeira, y' de p, vai ficar o quê? A derivada do primeiro, certo? A derivada do primeiro vai dar a vezes o segundo, que é o cosseno de 3x, mais a derivada do segundo. A derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos 3 seno de 3x, que multiplica o segundo, o primeiro, ax mais b, tá? Esse é o primeiro caso aqui. Agora mais esse daqui. Então a derivada do primeiro vai ser a, que multiplica seno de 3x. A derivada do seno é cosseno, então vai ficar 3 cosseno de 3x, que multiplica ax mais b. Arrumando os termos aqui, então eu vou ter o que? Que y' de p vai ficar a cosseno de 3x, aqui eu vou colocar o menos ax mais b, esse 3 eu vou colocar aqui para cá, ó, 3 seno de 3x mais a seno de 3x mais 3, que multiplica ax mais b cosseno de 3x. E nós temos que calcular a derivada segunda desse cara aqui. Então a derivada segunda dele, bem, aqui a elevado a 3x, né, vai ficar o quê? Vai ficar, a derivada do primeiro vai ser zero, então vai ficar 3a, perdão, derivada do cosseno é menos seno, menos 3a seno de 3x. Bem, aqui eu vou colocar um colchete para não se perder na ideia, tá? Então a derivada do primeiro vai ficar, eu vou colocar assim o menos 3 para fora. Então eu vou colocar o menos 3 para fora, aqui vou deixar o menos 3 para fora e vou calcular as derivadas. Então menos 3, a derivada do produto aqui vai ficar, a derivada do primeiro vai ficar a, né, vezes seno de 3x. Bem, vou colocar um outro colchete aqui para a gente não se perder, tá?
mais a derivada disso aqui, 3x, então a derivada do seno é cosseno, então 3 cosseno de 3x, que multiplica ax mais b. Tá certo? Mesma coisa aqui, é grande o exercício, tá? Então, menos 3, não, a derivada do seno é cosseno, então mais 3a cosseno de 3x, mesmas características aqui, então vou colocar o 3 para fora, mais 3, a derivada do primeiro ali, ax mais b vai dar a, 3a cosseno de 3x, a derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar, opa, deixa eu colocar aqui, assim, entre parênteses, mais, só que esse 3 está multiplicando todo mundo, mais 3, menos 3 seno de 3x, que multiplica ax mais b. Tá certo? Então agora eu tenho que agrupar, arrumar esses termos aqui, tudo bem? Então é um pouco extenso, tá? E a gente vai tentar, bem, vou tentar pegar esse cara aqui que eu já tenho e vou arrumar ele. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou, digamos assim, fazer uma mágica aqui e vou substituir tudo direto lá para a gente poder já arrumar. Só que vamos só pensar aqui, então eu vou fazer os processos multiplicativos. Então, menos 3a, menos 3a sendo 3x, menos 9 cosseno de 3xa mais b, enfim, vou fazer todos esses processos. Só que, para adiantar um pouco aqui para nós, eu vou fazer direto aqui e já substituir lá, beleza? Então, vamos lá. Bem, então aqui eu já fiz algumas operações. Então, esse aqui é a minha derivada segunda, essa é 2 vezes o valor da derivada primeira, mais 4 vezes a função. Agora, só agrupando aqui, mas antes disso fazendo as operações necessárias aqui, então ficaria menos 6a seno de 3x menos 9 ax mais b cosseno de 3x mais 6a cosseno de 3x menos 9 ax mais b seno de 3x mais 2a cosseno de 3x menos 6 ax mais b, aqui é 3x, tá, pessoal? Seno de 3x mais 2a seno de 3x mais 6 ax mais b cosseno de 3x mais 4, né, que multiplica ax mais b cosseno de 3x mais 4 ax mais b seno de 3x, isso é igual a x cosseno de x. Tá certo? Bem, novamente aqui eu tenho que fazer todas essas operações, certo? Fazer todos esses processos aqui, juntar tudo, ver quem tem x, quem tem cosseno de x, tá certo? Então, novamente, o que vai acontecer? Eu vou fazer essas operações separadas e já vou colocar o resultado aqui, tá? Então, esse vezes esse vezes esse, tudo vezes cosseno de x, mesmas características aqui. Então, com isso daí, eu já vou colocar a minha resposta já direta, beleza? Então tá, só um momento aí, vamos voltar lá para fazer. Bem, então pessoal, fazendo todas as operações necessárias, a gente chegou nessa situação aqui, ó. A seno de 3x mais b cosseno de 3x mais 8ax
cosseno de 3x menos 11ax seno de 3x menos 15b seno de 3x. Isso tudo é igual a x cosseno x. Cosseno 3x, na verdade. Bem, então, fazendo a comparação, o único termo que eu tenho que é a cosseno 3x é esse daqui. Então, daqui eu posso dizer que 8ax cosseno 3x é igual a x cosseno 3x. Então, daqui eu vou chegar à conclusão que a é igual a 1/8. E como vocês podem observar que não tem nenhum elemento b, então a conclusão que eu vou chegar é que b é igual a 0. Então, substituindo todos esses termos aqui, o que vai acontecer? Então, vai ficar 1/8 do seno de 3x, b é 0, mais 8 vai ficar x cosseno de 3x, menos 11/8 de x seno de 3x, b é 0. Então, essa é a minha solução particular. Beleza? Extenso o exercício, o enunciado é grande. Ó, para vocês terem uma base, né? A folha assim não dá conta. Eu tive que fazer assim. Eu fiz todos esses processos aqui para vocês, né, ficar mais fácil. Mas eu sugiro fortemente que vocês tentem fazer esses processos multiplicativos todos para vocês verem. Beleza? O outro ia ficar gigantesco, então eu vou deixar assim nos comentários, se alguém quiser que eu faço particular, beleza? Eu faço um outro vídeo só para fazer esse outro exemplo ali, porque ele vai ficar muito grande. Por que ele vai ficar muito grande? Porque são a soma de duas, então tem que fazer uma depois a soma da outra, beleza? Mas a ideia é a mesma, então você junta as funções e trabalha nesse tipo comparativamente falando, beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vocês podem observar que é um vídeo com... tem que tomar muito cuidado, prestar bastante atenção, né? Porque as operações elas são um pouco extensas. Mas, né, se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade, de outras universidades, né? Pois, como eu sempre digo aqui no canal, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.